Então, meu filho, vocês estão bom? A menina não estava muito boa, né? Por isso que nós não podemos ter o nosso encontro. E sempre no mesmo horário, né? Mas a avó vai explicar uma coisa para vocês. O que precisa botar na cabeça, o que não importa é o dia. Agora o tempo é certo. O importante é o tempo. Então esse é o tempo de nós conversar. De vó contar a história que conta, né? Pra vocês também entender, vivenciar e também ter as suas histórias para contar para os seus, né? Porque vocês tendo as histórias para contar para os seus, vocês também aprendem muito nas lembranças do passado. Mas não só nas lembranças negativas que vocês pensam que é negativo, mas nas lembranças que traz para vocês o aprendizado, o amadurecimento, não é, meu senhor? Pois que a avó gosta de contar bastante história. Olha, meu filho, hoje eu vou contar uma história para vocês que eu aprendi muito. E eu sei que vocês também vão aprender bastante. É uma lei que existe, meu filho, entre Deus e os homens da terra. Eu nunca imaginei, tanto na minha existência terrena, quanto na minha existência espiritual, eu nunca acreditei que existia uma lei poderosa entre Deus e os homens. Sabia que, dentro da escravidão, sabia que tinha um poder muito grande dos homens brancos, mas eu sabia que passava o tempo, passava a hora e vinha o poder de Deus sobre a lei da escravidão. Agora, meu filho, a avó está aprendendo e vai ensinar para vocês o que a avó aprendeu nos ensinamentos de Aruanda. Então, abram os olhos para uma verdade que a avó está esclarecendo para vocês agora. Abram a vossa mente, tragam a vibração dessa nova forma que o homem tem de pensar. E isso é uma forte divisão entre Deus e os homens. Bom, meus filhos, vamos começar com a história. Estava eu em Aruanda, participativa, ali trabalhando na sustentação desse grande país que vocês moram e ramificando também as energias para todo o planeta Terra. Fiquei sabendo, por um amparador, que uma filha minha na Terra, quando eu falo filha, meu filho, é aquela pessoa que tem mediunidade, que é sustentada pela linha dos pretos velhos, que traz não só como adoração, mas também como missão espiritual, como herança de outras vidas, vibrando no firmamento da linha de Orimá, da força de Xangô e do poder de vovó Maria Conga. Então tem muitos pretos velhos, não tem? Então essa filha eu digo que é minha porque está sob minha supervisão. Então eu estava em Aruanda, um dos amparadores chegou até mim e disse que uma filha minha estava num processo de desencarne e estava lutando contra uma evolução para adentrar nos planos de recuperação. É como se ela estivesse segurando a vida dela na terra, segurando no leito ali, o corpo físico dela já estava muito na vida diminutiva, mas ela estava ali, lutando.
Mas eu sei que muitos fios tem eu como firmamento. Mas essa em especial, já que o amparador da luz veio até mim, essa em especial me chamou a atenção. Então vamos descer à terra. Já avisa o povo que vovó vai estar descendo. Pede ajuda para os amparadores, pede ajuda para os guardiões, para a gente fazer um registro do que está acontecendo ali com esta filha. E vovó desceu. Nesse momento, a vovó adentrou no que você chama de Hospital da Terra. Mas no Hospital da Terra também tinha plasmado uma outra vibração, uma outra imagem, como uma outra cena, para vocês entenderem. A filha, vamos chamar a filha de Mariazinha, para vocês poderem compreender a história. Mariazinha estava deitada no leito, teve um processo muito grande de doença, uma doença degenerativa, estava com todos os aparelhos, né, da medicina da terra. Mas, quando vovó adentra, nesta cena que todos os olhos humanos enxergam, existe uma outra cena que não tem como os homens brancos, os homens da terra, os homens enxergar. Que é o amparo dos doutores espirituais. É como se estivesse tendo duas cenas, duas imagens no mesmo ponto. Então, da mesma forma que Mariazinha estava sendo assistida pela medicina da terra, também estava sendo assistida pela medicina espiritual. Todos os médicos espirituais, aqueles homens iluminados, todos com seus artefatos, todos com seus utensílios de cirurgia espiritual para poder dar sustentação para Mariazinha. Vovó, chegando naquela situação, olhou para um, olhou para outro, olhou para os amparadores, olhou para os doutores espirituais e todos, na mesma vibração, trouxeram a informação que ali seria o último dia que Mariazinha seria sustentada pela vida na Terra. Isso significava que Mariazinha já estava pronta para partir para uma nova vida, uma nova realidade. Vovó emanou energias curadoras na fronte para que ela pudesse estar restabelecida de todo o processo que ela viveu na Terra. E as irradiações de vovó traziam para ela o bálsamo da harmonia, da simplicidade de ter entendimento que agora era necessário se desligar desta vida terrena. Mas quando vovó começou a fazer irradiação, o mentor de Mariazinha só pedia isso. Vovó Maria Conga, sou sua filha. Eu não posso deixar a terra agora, porque eu conquistei tudo o que eu queria. Eu queria muita moeda, e aí eu casei com um homem rico. Então eu não quero sair desta vida. Eu quero ver a vida com moeda, com muita moeda. Eu não posso sair desta vida agora que eu casei com um homem que tem muita moeda. Vovó, não me abandone. Vovó, eu sempre fiz o que os orixás pediram, festas e mais festas. E quando ela estava ali, naquela reza particular, que eu chamo de reza, porque o coração dela estava pedindo muito isso, enquanto ela estava ali, naquela oração particular de sofrimento,
eu comecei a ver imagens do que Mariazinha foi e do que Mariazinha se tornou. Não só eu, como todos os médicos e amparadores que ali estavam naquele hospital da terra, naquele leito onde Mariazinha suplicava mais um suspiro de vida, mais um tempo na terra. E o que nós vimos nas imagens, na história de Mariazinha, ela nasceu de uma família muito pobre na terra. E sempre Mariazinha desejava ter muita moeda. Mariazinha foi crescendo, se envolvendo com qualquer tipo de homem, para trazer a vibração não do amor, mas a vibração da moeda. E assim foi se envolvendo com um, se machucando, se envolvendo com outro, se machucando, até que conheceu um homem de muito poder. Quando Mariazinha viu nele a oportunidade para conquistar o sonho que tanto ela queria, Mariazinha usou tudo o que podia, tudo que uma mulher podia para envolver o homem. É as teias da vibração da paixão. E assim, Mariazinha conquistou esse homem, mas sem amor. Esse homem deu para Mariazinha o mundo, tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que a moeda podia lhe dar, tudo. Esse homem levou Mariazinha para conhecer o mundo inteiro. Mas Mariazinha esqueceu que quando, lá para trás, ela mais nova, podia ter pedido para o universo, para Deus, não só a vibração da moeda, mas principalmente a vibração de ela estar firmada, de ela estar reconhecida, de ela estar principalmente acobertada pela essa força espiritual que ela era. Mas ela nunca pediu isso. Pelo contrário, ela nunca se preparou para ter um homem com dinheiro. Então mal ela sabia falar, mal ela sabia escrever, mas Mariazinha era muito bonita. Então foi isso que envolveu o homem. Ela não sabia nem viver no mundo da moeda que esse homem tinha, porque nem sabia falar. Mas ela prometeu, se ela conseguisse um homem com muita moeda, o que Mariazinha fazia todo ano? Festa para os orixás, festa para as entidades. E aí, meu filho, quando chegava nas festas, nos dias dos santos, nos dias dos orixás, Mariazinha pegava muita moeda, fazia aquela festa bonita, com aquelas flores, com as comidas dos orixás, como se estivesse pagando uma promessa. Mas ela não sabia que quem trouxe esse homem foi a própria lição que ela tinha que aprender. Porque o orixá não faz isso, né, meu filho? Ainda mais sabendo que Mariazinha nunca se preparou para ter um homem com muita moeda. Porque como é que você vai casar? Como você vai viver com um homem ou uma mulher que tem muita moeda, se você não busca conhecimento para ter as letras da terra, para saber os assuntos dos homens com dinheiro? E Mariazinha não tinha nada disso. Mas todo ano ela fazia aquelas festas bonitas dos orixás, em agradecimento. Ela era muito boa nisso. Era umas festas bonitas. E ali incorporava, dava atendimento para o povo. Eu mesmo sempre adentrei na vibração de Mariazinha. Mariazinha atendia esse, atendia aquele, em agradecimento ao que ela tinha ganhado. Mas é claro que ela tinha ganho ali do universo, era ilusão. Era ilusão. Porque ninguém vive bem se não tiver o amor em si, o amor familiar e o amor na vida, né, meu filho? Porque isso, a moeda não traz nada disso.
E nós vendo aquele filme, vendo toda a história de Mariazinha, até que teve um filho, e depois do filho veio logo a doença. Então ela pedia, ela não queria sair daquela vida. Ela queria, porque queria viver ainda na terra para desfrutar da moeda que não era dela. Olhei para os médicos espirituais, porque naquele momento nós soubemos do histórico de Mariazinha. Eu nada podia fazer, porque estava sobre ela uma lei muito maior. Me envolvi pela luz e fiz a minha subida para Aruanda. Porque eu não podia botar na cabeça da Mariazinha para ela trazer um conforto no coração, aceitação, que agora ela estava de partida, estava sendo assistida por uma equipe espiritual para ela adentrar numa outra vida. Uma outra vida. Porque ela não tinha consciência para onde ela ia. Ninguém tem consciência. Mas por tudo que ela é, pela força espiritual que Mariazinha tinha na Terra, ela tinha que ter essa aceitação. Mesmo que ela não visse a equipe espiritual. Mas ela deveria ter aceitação. Mas o que ela queria? Viver na Terra como era. Desde lá para trás, continuou com a mesma preocupação. E ela dizia, vovó, eu preciso viver na terra. Agora que eu tenho a moeda, eu preciso. E aí, vovó partiu para o Aruanda. E foi fazer os afazeres, né, meu filho? Porque o guia espiritual, a força espiritual, ela não pode pegar a sua cabeça e botar a verdade, já que você não quer. Já que você não quer, então você vive do jeito que você está vivendo. Você vive caminhando nessa ilusão. A vovó não pode chegar para você, abrir seus olhos, abrir seus ouvidos para a verdade que é a vida. A vovó não pode fazer isso. Então Mariazinha queria ficar nessas preocupações, nessa súplica, nesse sofrimento, nessa pedição, enquanto estava ali no leito. A vovó teve que fazer os afazeres, como toda a equipe espiritual. E Mariazinha veio a desencarnar. E eu continuei ali, pelo trabalho espiritual dentro da Aruanda. E nunca mais fiquei sabendo de Mariazinha. Depois de um tempo, um bom tempo, perguntei para um dos amparadores como é que estava Mariazinha. E ele me disse, continua nos planos de recuperação sedada. Vamos entender isso, meus filhos. Vocês imaginam um hospital muito grande. Vocês são levados, alguns são levados para ali. E quando você abre o olho, você tem que ter a consciência da nova realidade, porque é muito bonita. Ali naquele momento você percebe uma boa parte do que você deixou de fazer na Terra, mas principalmente o que você conseguiu cumprir na Terra. Então é como se fosse um presente. É como se o passado ficasse ali revelado por você e você sentisse a grandiosidade que foi ter participado da vida. Muitos ali dos seus parentes, dos seus familiares que já se foram, estão ali perto de você. Como te estivesse gratificando pela sua existência na Terra, pelo que você conseguiu fazer. É claro que aparecem os erros, mas o que é erro dentro da evolução, né, meu filho? O que é o erro dentro da evolução? A evolução é maior, meu filho. Então, quando aquele que vai para os planos de recuperação não consegue trazer essa verdade dentro dessa nova existência, para não ficar polarizando muito a falta de, eu queria estar ali, eu queria estar com ele, eu queria estar com eles ou com aquele. O que os sábios, aqueles que sustentam, né, os planos de recuperação fazem? Trazem como se fosse algo que sedasse. E o espírito fica na inércia de pensamento. Vocês estão entendendo?
É como se ficasse ali sedado mesmo, e ali dormindo. Acorda, vamos ver o que vai falar. Se começar a falar a mesma coisa, eu queria estar com esse, com aquele, é que nem a vida de vocês. Não é assim? Vocês são desse jeito. Nós estamos falando, vocês faz isso. Ah, vó, não, eu quero isso. Ah, não é? Então você vai ficar sedado na vida. O próprio universo, a própria lei espiritual deixa você sem estar participativo da vida. Aí fica sem moeda, fica sem amor. Fica ali na estagnação. É a mesma coisa nos planos de recuperação. Ah, você não quer entender a nova realidade? Você não quer estar ali participando da nova realidade? Então vai ficar sedado. É a mesma coisa, minha gente, é a mesma coisa. Aí eu vi o que estava acontecendo com Mariazinha, ainda continuava com aquela mesma forma de pensar da Terra. E aí eu me retirei. Porque não adiantou ela ser quem era ela na Terra, fazer tanta festança para o orixá, fazer tanta coisa, comida para isso, comida para aquele, atender tanta gente, se ela não tem entendimento da nova realidade. Né, meu filho? Se ela não tem desprendimento, que é muito bonito você fazer uma festa para o orixá. Agora eu quero ver se você quer viver. Aonde o orixá quer te colocar? Agora eu quero ver. Se você tem desapego. Se você tem desapego. Agora eu quero ver. Eu quero ver. Mas deixei. Olha, meu filho, eu deixei Mariazinha. A própria vida espiritual ia tomar conta de Mariazinha. E continuei meus trabalhos. Até que um dia, ali em Aruanda, senti um firmamento muito forte de um filho na terra pedindo ajuda. Aonde a avó fica, é como se a avó fosse uma antena. Essa antena consegue captar todos os pedidos, todas as dores, todas as súplicas dos filhos que necessitam de ajuda. Também consegue captar todas as alegrias, todos os agradecimentos. Então a avó, naquele momento, sentiu uma súplica muito grande de um sentimento puro. Mais do que de prece, vovó pediu ajuda para os amparadores, para os guardiões, para que vovó pudesse descer na terra. E ver da onde que vinha aquele alento. Da onde que vinha aquela voz de ajuda, pedido de ajuda. Quando vovó desceu na terra, viu um rapaz muito simples, a casa assim de uma simplicidade muito grande, parecia até, para vocês entenderem, um local que a vovó já andou muito tempo nas terras longe. De uma simplicidade, a calça dele, bem levinha, uma calça escura, uma camisetinha branca, e ele com um terço, na frente dele, uma imagem de preto velho, uma canequinha de café, uma velhinha branca, fina, e ele rezando para os preto velho, para que ele pudesse ter o firmamento de ser um grande homem, para que ele pudesse mudar aonde ele estava ali na moradia. O que eu percebi, ele queria passar nos estudos. E ele queria, no firmamento do pensamento dele, ele queria concretizar e conseguir o papel na parede, que você chama de diploma. Vovó irradiou no frontal dele e percebeu que capacidade ele tinha. Vovó botou irradiação de crença, de guerreiro, de poder, de autoconfiança, porque capacidade ele tinha. Porque a vovó não vai poder botar na cabeça dele os conhecimentos. Porque a vovó só ajuda se você fez a sua lição. Fez a sua lição? Então dá para a vovó ampliar. Então vovó irradiou. Acredite, meu filho, você vai conseguir passar. Creia que você vai conseguir passar.
E ele conseguiu passar. E olha, meu filho, foi um dos primeiros lugares. E ali ele começou a ajudar o povo. Ele ajudou tanto o povo daquela cidade dele, que ele começou a ser conhecido como um homem muito bom. Então todo mundo que necessitava de ajuda ia até ele. Até aí, ele começou novamente a pedir para o firmamento da linha de Ourimal, dos Pretos Velhos, que ajudasse ele a adentrar na política. E ali ele rezava, rezava, e a vovó novamente desceu à terra e viu que ele tinha um bom coração, que o conhecimento que ele tinha iria ajudar muita gente se ele conseguisse entrar dentro da política. Aí cheguei, conversei com o pai José em Luanda. Pai José, tem um rapaz na terra que está querendo adentrar na política da terra, porque olha, meu filho, a política existe também, não nos planos espirituais, mas aonde tem os firmamentos dos Exu tem muita política. Olha, mas depois eu conto para vocês dessas políticas dos Exu, depois eu conto. Aí pai José disse, mas quem é? É aquele moço simples que vovó está sempre ajudando, e ele sempre ajuda o povo. Ele é uma pessoa muito boa, já casou, tem um filho, é um bom marido, e a gente pode ajudar ele, que é um excelente pai. Faça o seu trabalho, que eu vou te dizer uma coisa, Maria Conga. Olha o pai José falando. Os homens da terra deviam ser como as estrelas do céu. Quando o pai José vem falando uma frase que eu não entendo, tem lição aí. Tá bom, pai José. O senhor, como meu tutor espiritual, eu vou continuar nessa caminhada de ajuda para esse rapaz na terra. E não vou esquecer da vossa frase. Os homens na terra deveriam ser como as estrelas do céu. E continuei com o meu trabalho, dando para ele determinação. Quando era da lei, pedia para algum Exu abrir os caminhos dele para ele ir com a pessoa certa, para ele ter o que ele precisava, e assim foi. Ele conseguiu adentrar na política. Olha, meu filho, ele chorava tanto de frente para aquela velhinha, porque ele sempre colocou, mesmo depois, lá na frente, ele sempre colocou a imagem dele ali de preto velho, a velhinha branca fina e um copinho de café. Aquela canequinha branca, ele sempre colocou. Ele chorava tanto por ter conseguido adentrar na política, mas ele chorava de agradecimento. Até que um dia eu fui até ele, enquanto ele estava dormindo. Emanei para ele irradiações para que ele pudesse, o espírito dele pudesse conceber a minha presença e que nós pudéssemos conversar. O que você chama de sonho. Você chama de sonho. Na realidade, sonhos são pequenas lembranças, meus filhos. Vocês acordam, tem tanta história, é que vocês não lembram. Também aquelas pequenas lembranças, aqueles pequenos fragmentos. E ali, eu trouxe ele, plasmei a Luanda ao redor dele, eu trouxe ele para que pudéssemos conversar. E disse, dentro da vibração do sonho humano, meu filho, agora que estás para se tornar o rei na terra, o que queres mais desta avó? Ele ajoelhou ali e disse, vovó, eu preciso levar, além do alimento, eu preciso levar água. Eu preciso ajudar o povo para que o povo possa ter água. Porque tem muitas cidadezinhas mais para lá, que a senhora sabe disso, mais longe do rio, que não tem água.
E eu tenho uma ideia muito grande. Então eu quero que a senhora me ajude a que eu possa entrar em contato com uma pessoa que tenha bastante moeda para que eu possa levar esse sonho, realizar esse sonho da água para muito povo distante do rio. Olha, meu filho, eu achei tão bonito, porque no sonho eu percebi que o coração dele pulsava de uma verdade muito grande. Era um amor fraternal muito grande. E aí, mais do que depressa, emanei energias para o frontal dele, fiz com que ele voltasse ali para o leito dele e me retirei para Aruanda. É claro que quando ele acordasse, ele não ia lembrar de tudo. Não ia lembrar da conversa que tivemos. Mas eu queria sentir aquela pulsação da verdade que esse menino simples, que não era meu filho, ele não era nada, porque a primeira vez que eu entrei ali na moradia dele, uma casinha simples, mal sabia muito das letras da terra, rezando para que ele pudesse passar nos estudos dele. Vocês lembram que eu falei, né? Agora um menino bonito, frondoso, querendo ajudar mais o seu povo, levando água. Mas eu cheguei a Aruanda muito contente, muito contente. Cheguei, falei para Pai José. Pai José, com aquela vozinha dele, disse assim: os homens na terra deviam ser, já sei, Pai José, os homens na terra deviam ser como as estrelas do céu. O senhor já me falou isso, mas eu ainda não entendi. Então vamos caminhar, Maria Conca, vamos caminhar nessa história. Bom, o que aconteceu depois? Com a ajuda da espiritualidade e pela lei da afinidade, porque tudo é vibração, tudo é afinidade, esse rapaz, que já era político, conseguiu a ajuda de um povo lá do estrangeiro, lá das outras terras. Esse povo do estrangeiro deu muita moeda para ele. E essa moeda ia fazer que ele conseguisse realizar esse sonho de levar a água para o povo que morava distante do rio. Ele estava todo contente. Só que, meu filho, para que isso pudesse ser realizado, tinha que ter a aprovação dos outros do grupo dos políticos. É aí que entra o problema. E ele rezando, continuou rezando que houvesse aprovação. Pedi para algumas outras forças que fazem parte da minha vibração que pudéssemos acobertar aquele momento da reunião, onde o plano de levar a água para as cidades distantes do rio poderia ser aceito naquele momento. Tinha muito homem naquela reunião, meu filho. Vovó desceu junto com os ajudantes, junto com os amparadores e com o círculo de proteção dos Exus. Vovó sentada ali, penetrando na cabeça do menino, para que ele pudesse ter uma boa palavra e que a palavra dele fosse aceita, porque era uma palavra da verdade. Olha, meu filho, eu não sei quanto tempo ficou ali essa reunião, porque não dá para a vovó perceber tempo e espaço, mas ficou tempo. Ele dizia que tinha o plano no papel, ele dizia que estava tudo a favor, ele dizia que não precisava ser gasto nada, porque a moeda já estava vindo para cá. Meu filho, era um não para cá, era que isso está errado, que isso não vai dar certo. Quando eu olhei assim, eu percebi que é como se o menino tivesse dentro de uma gaiola com vários urubus e que ele fosse a carniça. É que como se os urubus estivessem se alimentando do único resíduo que ele podia dar para o povo, que era uma vida melhor. Era uma falação nesse momento. Os guardiões fecharam o cerco. Os amparadores, junto com os trabalhadores, vamos ter que subir, porque ele já estava ficando muito denso.
muito pesado aquela energia. Aí a vovó se retirou. Subiu para Aruanda. A vovó, meu filho, como espírito de luz, não pode levar uma preocupação para Aruanda. Tudo que acontece na Terra está certo. Por mais que para os olhos humanos seja errado, seja desumano, tudo que acontece na Terra está certo. Vovó chegou, papai José, e disse: o sonho não vai acontecer, meu pai. Mas eu ainda não entendi a sua frase, que os homens na terra deveriam ser como as estrelas do céu. Mas eu vou continuar caminhando. Passou um tempo, fiquei sabendo que realmente esse plano de levar a água para as cidades mais distantes do rio não tinha sido aprovado, por mais que tivesse tudo para acontecer, não tinha sido aprovado. A moeda que ia vir lá de longe do estrangeiro chegou uma parte. A outra parte ele conseguiu trazer de alimento para o povo e ajudar também algumas moradias. Eu decidi descer na moradia dele para ver como ele estava. Eu percebi que no coração dele, ele tinha perdido uma batalha, mas ele não tinha perdido a vontade de querer mudar o mundo. E aí, nesse momento, me veio na lembrança a Mariazinha. Sabe por quê, meu filho? A Mariazinha, ela teve chance, sim, de buscar os conhecimentos da terra, as letras, porque a mãe e o pai colocaram ela nesses ensinos na educação da terra. Mas o grupo que a Mariazinha estava era tão pesado, tão forte, que tudo que ela fazia não frequentava os estudos. O meio em qual Mariazinha vivia fazia com que ela não frequentava os estudos. E esse menino político, eu percebi que é muito parecido com a Mariazinha, mas ele teve mais o quê? Força de vontade. Ele teve o quê? Desejo. O que ele teve? Determinação, que a Mariazinha não teve. E naquele momento, quando eu vi ele ali, ainda querendo, desejando fazer a diferença na terra, no local onde ele estava residindo com a família, como político que ele era, eu percebi que a vontade humana, o querer, o desejar, ele é, em volta dele, é como se fosse uma gordura, que muitos podem até chamar de energia negativa, mas não é. A Mariazinha, ela queria muito ter moeda, mas ao redor dela tinha uma gordura. Uma gordura de não faça, não vai para cá, desvia do caminho, vai para o caminho mais fácil. Não aprenda, não. O rapaz político também tinha essa gordura. Mas, meus filhos, ele teve mais movimento, ele quis realmente neutralizar todo não quero, não posso. Mas ele se deparou com a lei maior que o ser humano inventou, plasmou e se ramificou. A lei da moeda, a lei do dinheiro. Por essa razão, meu senhor, que eu comecei essa história dizendo: entre Deus e os homens se firmou a lei do dinheiro, a lei do poder. A mesma lei do dinheiro
que fez com que Mariazinha se esquecesse que todo caminho de ascensão precisa começar de degrau a degrau, etapas e mais etapas, e que a gordura precisa sair para que ela pudesse ser uma outra pessoa, ter um outro aprendizado para entrar na vibração do dinheiro. Não sabia nem falar. Mas a gordura foi envolvendo ela, plasmando ela foi ficando pesada, só pensando na moeda, no dinheiro. Mas a afinidade, ela queria isso, porque ela precisava passar pela lição, encontrou um homem que deu tudo para ela, mas não deu o quê? Não deu para ela justamente o que ela mais desejava, que era ser a pessoa poderosa, porque o dinheiro não faz ninguém poderoso. Em contrapartida, meus filhos, o homem político que teve um sonho de ajudar o povo, ele nunca buscou moeda, mas a moeda ia vir na mão dele. Mas ele se deparou com um inimigo poderoso, a lei do poder e a lei do dinheiro. A lei do dinheiro daqueles que não querem que o povo evolua. Da mesma forma que Mariazinha ali, quando ia buscar estudador, adentrava na vibração daquele povo que também não queria que evoluísse nas letras da terra. E aí vovó, junto com o povo que desceu para ajudar o moço da política, percebeu que por mais que a radiação da luz se firmasse, o desejo do homem é mais forte. Por isso que Mariazinha adentrou na vibração do homem do dinheiro. O desejo é mais forte do pensamento. Aquele grupo de homens combatendo a ideia, uma ideia que ia ajudar muita gente. Mas a vovó não podia ajudar. Os amparadores, as forças ali, os guias espirituais, não podiam mudar a forma de pensar humana. Nós não podemos fazer isso, meu filho. Mas quando eu vi um menino político, ainda ali desejando o sonho dele, querendo isso, a vovó falou, é nisso que eu posso trabalhar. É nisso que essa força sagrada da luz e de Xangô pode vibrar sobre esse pensamento, sobre esse desejo puro de evolução. Meu tio, a vovó não pode mudar você se você não se abrir para o novo. Se você não tirar essa gordura que está no seu pensamento. Essa gordura está deixando você pesado. Essa gordura está deixando você sem ver a vida. Essa gordura está fazendo pensamentos repetitivos de reclamação, meu filho. Essa gordura está deixando você cego pelo poder da vida que você tem. Você não precisa da moeda, meu filho, presta atenção nisso. Você precisa ter entendimento de como você vai conquistar a moeda e para quê? Para onde você quer ir? Diz para a avó. Para onde você quer ir, meu filho? Que às vezes vocês pensam alguma coisa que vocês querem, mas é ilusão. Como Mariazinha. Gastou tanto tempo da vida dela para querer isso, tá, conseguiu. Para que ela queria ter dinheiro? Ela não pensou isso. Era para ter família? Para amar? Para que ela queria? Para ter amigos?
morreu solitária, meus filhos. Às vezes vocês ficam com a gordura na cabeça e essa gordura vai minando as suas forças, minando as suas energias. Por isso que a avó fala que é ilusão. Por isso que a avó fala que o que você quer não é verdade, não existe. Porque está minando as suas forças e não está transformando nem você, nem as pessoas ao seu redor. Porque por mais que Mariazinha fazia de festa para os orixás, para as entidades, não transformava a vida de ninguém. Ela continuava sozinha, só com o dinheiro e com o homem dela, e com o filho. E continuava sozinha. Mas estava com moeda, não é? Mas estava com moeda, ela o que ela queria. Mas no fundo, Mariazinha sabia que estava tudo errado. Agora, do outro lado, meu filho, o homem político, sem moeda, só querendo construir uma vida melhor para si e para os seus irmãos. Mais e mais, aonde ele fosse, todos queriam estar do lado dele, porque ele estava dentro de um sonho verdadeiro. Por mais que tivesse, meus filhos, vários urubus ao redor dele, como se ele fosse uma carniça, porque é bem assim que estava aquela reunião. Ele jogava ali para ele as decisões, os projetos deles, aqueles urubus vendo ele, sugando ele, sugando a energia, que a vovó teve até que se retirar. O sonho dele é um sonho verdadeiro. O que ele deseja é palpável. O desejo dele tem como a espiritualidade trabalhar. Às vezes, vocês têm sonhos que não tem como nós, os guias espirituais, poder alimentar, poder carregar, poder trazer o que é necessário para abrir seus caminhos. Porque são sonhos que não vão te levar a lugar nenhum. São sonhos, meus filhos, que não faz você uma pessoa melhor, mas é uma gordura. É uma gordura. Quando a avó fala uma gordura, meu filho, porque vocês sabem muito bem, vocês que estão na Terra, a dificuldade que vocês têm de trazer a diminuição no corpo de vocês quando está com aumento de gordura. Vocês têm que fechar a boca, vocês têm que fazer movimento, fazer exercício, não é fácil. É a mesma coisa. Às vezes, vocês pensam que é sonho, mas é ilusão. Uma ilusão muito forte. Uma gordura que fica impregnada em vocês. E aí eu entendi a frase de Pai José. Os homens na terra deveriam ser como as estrelas do céu. Porque quando vocês olham lá para o pano escuro do céu, aquilo que vocês vê é o reflexo de uma estrela que já morreu. Mas não independe aonde ela esteja. Não independe de que distância ela esteja. Ela reflete no pano escuro do céu. E meus filhos, quantas estrelas vocês veem no céu? Quantos e quantos reflexos de estrelas que já morreram que vocês veem no céu? Esse homem político, meus filhos, é uma estrela. É uma estrela porque ele faz da vida dele, a vida
É o pano escuro do céu, mas ele consegue iluminar. Mesmo que todo dia e toda noite ele tenha que fazer um novo reflexo para iluminar por onde ele passa. Todos os homens deveriam ser como as estrelas do céu. Independe do que você passa. Independe dos processos que existem na sua vida. Você tem que iluminar o pano escuro da vida. Porque só assim, meu filho, só assim com a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, nós, os guias espirituais, as forças, os orixás da nossa Umbanda, como vocês dizem aí na Terra, estamos presentes ativamente, penetrando no que é necessário para construir a vossa vida. Vovó não quer, meus filhos, que vocês botem lá a velhinha branca, aquele toco bem fino, uma imagem de preto velho, o cafezinho do lado, meus filhos. A avó não quer nada disso. Se vocês, meus filhos, não trazer passo a passo o encurtamento da distância entre você e seu sonho, você precisa diminuir essa distância. Por que Mariazinha não buscou estudar no tempo lá que tinha? Já que ela queria ganhar moeda, por que ela não se preparou para ter essa moeda? E certamente entraria na vibração de uma outra pessoa. Poderia ter o casamento com o amor, mas ela não quis. Ela não quis. Mas o homem político foi buscando estudos e mais estudos, trazendo a harmonia do pensamento, da justiça, do altruísmo, sempre ajudando esse e aquele, mas principalmente sendo feliz no que faz, porque tem os desejos ali realizados, os sonhos mais próximos. Você já se perguntou o que você está fazendo hoje para iluminar o plano da vida? Você já se perguntou hoje, meu filho, por tudo que você passa, que eu sei que para você está difícil? Você já se perguntou o que você pode fazer de diferente amanhã para poder trazer um riso, um sorriso bonito, dar risada, não falar dos problemas, mas falar das coisas boas que existem na sua vida? Trazer um pouco de iluminação nesse seu dia? Se sua vida está bagunçada do jeito que está, você não vai conseguir arrumar a sua vida de um dia para o outro, mas são através de pequenos movimentos que você consegue fazer e parar de reclamar, não ficar igual Mariazinha no leito. Ah, eu não quero, eu não posso, eu quero ficar mais. Quanto mais você reclama, mais você perde energia e principalmente, meu filho, você cai mais na sua ilusão. Porque tudo que você passa é merecimento, porque você deixou de cumprir o que era para cumprir lá atrás. E não é penoso, não. Porque se você olhar para a sua vida, você vai entender que você é a causa e a solução. Então você tem que parar de reclamar. Você deixou de fazer. Deixou de fazer. Mas isso não quer dizer que você não vá conseguir fazer.
E como não realizou, tem como realizar. Faça. Dia a dia. Olha para o céu. O que você está olhando não existe mais estrela ali, não, é reflexo. É reflexo. E só assim, com o seu movimento, com o seu desejar, que nós conseguimos fazer o melhor para você. A avó não consegue plantar numa terra que não tem o material necessário para crescer. Nenhuma entidade faz milagre, não, meu filho. Faça. Ande. Para de ficar no leito. A vida foi feita para subir degrau a degrau. Por isso que a avó trouxe essa história. Duas histórias distintas. Olha, meu filho, tem tanta história que a avó vê na terra, mas a gente percebe que vocês que são dono da escrita da vida de vocês. Tem coisa que vocês têm que passar? Tem. Mas poderiam estar passando, meu filho, com uma experiência muito mais amadurecida e evolutiva. Muito mais. Creio, meu filho. Creio que a espiritualidade está do lado de vocês o tempo inteiro. A avó não está dizendo para vocês que a avó foi no meio dos políticos. Aonde vocês vão, a espiritualidade vai, os guias vão. Mas tem que ter abertura. Pare de sonhar. Quando você vê que esse sonho não é um sonho, é uma ilusão, pare de alimentar ele. Bote num papel. Eu tenho um sonho. Tá, e o que você vai fazer para conquistar esse sonho? Depende só de você? Então vai atrás, porque é seu. Agora, se você depende do outro, meu filho, isso é ilusão. Isso não é crença, meu filho, da vida. Se você tem um sonho que depende do outro, isso não é, meu filho, ilusão. É ilusão. A avó precisa botar na cabeça de vocês que o momento é para despertar agora. A vida está sendo manifestada para despertar agora. Pense nisso, meu senhor. Pense nisso. O momento é agora. Essa avó já vai, meu senhor. Já vai querendo que vocês coloquem como verdade o que vocês podem fazer para diminuir a distância entre você e o seu sonho. O que vocês podem fazer? E creiam, nós estamos tudo perto de vocês. Tudo perto. Tchau, meu filho. Sabe, até o nosso próximo encontro, tá bom, meu filho? Que as forças iluminem todos vocês e que vocês sejam abençoados e que principalmente tragam ampliação do mental para trazer, como disse o Pai José, a força das estrelas, que vocês possam ser como as estrelas. Salve, meu filho. Salve as suas forças. Salve, meu filho. Salve, salve.